Muito boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, cobrindo a casa de vocês, a família de vocês. E eu venho por mais esse vídeo, né? Fazendo mais um vídeo aí, para trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que Deus tem falado muito forte comigo. E eu espero que Ele possa falar através dessa palavra com vocês também. E venha dar discernimento, né? E sabedoria e edificar o coração de vocês também. Amém? Espero que esteja todo mundo bem, que todo mundo esteja tendo um final de semana abençoado com a graça do Senhor Jesus. Amém? Então, se você tem a sua Bíblia, ou se você não tem, você pode entrar na internet e procurar essa palavra aqui, para você não achar, né, que é coisa que eu falo sem sentido, coisa da minha cabeça. Todas as palavras que eu trago aqui para vocês é baseado na palavra de Deus, tá, amados? Então é muito importante você acompanhar também. Se você tiver, você acompanha aí e abre aí, amém? A palavra que Deus me deu para eu trazer nesse vídeo e nesse final de semana, ela tá lá em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 10 ali a gente pode examinar, tá? A partir do versículo 10 ele vai dizer assim: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aí no 14 ele vai dizer ainda: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então, Deus tem falado muito forte comigo a respeito dessa palavra, tá? Só para vocês entenderem um pouco, aqui nessa palavra, tá? O profeta Jeremias, né? Ele falou a respeito do cativeiro babilônico, né? O povo de Israel foi levado cativo, né? O povo da Babilônia invadiu Israel, né? Matou muitos líderes políticos, religiosos da época e levou muitos sábios cativos, né? Muitos líderes da época, o povo inteiro, aquilo que eles achavam por bem, que teriam algum ganho, eles levaram para o cativeiro babilônico, né? E aí ele está falando aqui, tá? Esse povo, ele sofreu muito e durante muito tempo naquele cativeiro, e ele orava e ele não encontrava, ele não buscava Deus, porque Deus havia rejeitado as orações daquele povo. Deus havia escondido o rosto daquele povo. Mas então ele diz através do profeta Jeremias, né? A partir do capítulo 13 ali, ó: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então eu queria fazer um paralelo, né, a respeito dessa palavra, que eu tenho certeza que vai trazer discernimento para cada um de vocês também. Por que Deus ele tinha se escondido daquele povo, tá? Não aceitava as orações daquele povo, não tinha mais parte com aquele povo, tá? E deixou aquele povo, digamos, aquele período ali esquecido. Aquele povo procurava a Deus e não encontrava a Deus. Por que isso aconteceu? Tá? Vamos parar para refletir um pouquinho. Por causa do pecado daquele povo, né? A história vai dizer que aquele povo era um povo cruel e obstinado, um povo que se deleitava no pecado, né? Um povo que tinha prazer no pecado, né? Que já tinha se perdido, não tinha mais o temor de Deus. Então Deus permitiu que isso acontecesse e escondeu o rosto deles. Então o que eu quero, qual é a reflexão que eu quero trazer no dia de hoje, tá? O pecado, ele faz isso no nosso relacionamento com Deus, tá? Deus é fiel, Jesus morreu, né, pelos nossos pecados, né? E isso é uma aliança eterna, isso jamais vai se apagar. Mas o pecado, ele nos afasta de Deus, né? Ele
Deus, ele se afasta da gente porque Deus é santo. Deus não vive, não habita no pecado. É claro que Deus, pelo sacrifício de Jesus, ele sempre vai nos perdoar, né? E sempre vai nos chamar de volta para o seu grande amor. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é no seguinte: Deus falou que ele deixa aqui uma promessa para aquele povo, que ele não ia esconder e rejeitar as orações deles para sempre, né? Ele diz no 13, que eu acabei de ler para vocês aqui, ó: se vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu parei para refletir essa semana, né, do porquê que muitas pessoas, digamos assim, têm a oportunidade de se relacionar com Deus, de serem cheias da presença do Espírito Santo, de viver uma vida reta, de viver uma vida digna, de terem essa revelação do poder de Deus, do poder da graça e do amor de Deus, e outras tantas não alcançam esse tipo de experiência, digamos assim, né? Porque as pessoas, elas caem no engano de assim: eu tenho Deus do meu jeito. Não é dessa forma, amado. E aqui eu quero te provar que não é assim. Por que algumas pessoas têm um relacionamento com Deus e outras não? Às vezes a gente senta, né, na roda de amigos, e às vezes até parece soberbo da nossa parte, sabe? Ou às vezes a gente para falar das nossas experiências com Deus, né? Às vezes a gente explica para as pessoas que Deus é pessoa, é a pessoa de Jesus, né? E a gente tem uma certeza absoluta por aquilo que ele já fez, as maravilhas que ele fez na nossa vida, do amor, do tamanho do amor que a gente sente, né? Do poder, né? Da graça. E as pessoas não entendem: pois por que tu ora tanto? Mas por que tu medita tanto na palavra de Deus? Mas por que tu renuncia tanto? Por que tu vive uma vida tão radical, assim, né? Nos valores, nos princípios, nos valores? Porque eu sei o Deus que eu sirvo, entendeu? Então, e aí as pessoas não entendem o porquê que a gente faz tudo isso. E por que não entendem? Porque não conhecem a Deus. E por que não conhecem a Deus? Tá? Vivem um engano: eu sirvo a Deus do meu jeito, é um Deus que eu criei para mim. Não existe só um Deus, né? Pode criar quantos Deus para tu quiser, mas aquele que morreu pelos teus pecados, que vai voltar um dia, que vai julgar a todos, inclusive os que creem, os que não creem, esse é só um, tá? E é a respeito desse Deus que eu tô falando. Mas voltando ao que a gente estava discutindo aqui, o porquê que tem as pessoas que têm essa experiência com esse Deus, com esse Deus que morreu pelos nossos pecados, e outros que não têm. Ele vai falar no versículo 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E foi essa palavra que Deus me deu para me trazer na noite de hoje. Eu fiquei me questionando, né? Mas será que Deus escolhe alguns para se revelar, alguns para se relacionar e outros não? E Deus tem falado muito forte comigo que a maioria das pessoas, elas nem sequer se dão ao trabalho de procurarem a Deus. Elas acham que Deus é que tem que ir até elas, Deus é que tem que, sabe, procurar elas, Deus é que tem que fazer tudo por elas, e elas não precisam fazer nada por Deus. E não é dessa forma que funciona, amados. Eu te faço uma pergunta na noite de hoje: se você acha que você tem Deus na sua vida, se você acha que se relaciona com Deus, qual foi a última vez que você buscou a Deus? Qual foi a última vez que você saiu da sua casa, da sua zona de conforto, do seu comodismo, do seu achismo, e buscou a Deus verdadeiramente? Entendeu? E às vezes quando buscam é uma coisa assim meio que sem vontade, sabe? Eu até vou um dia lá, mas se eu não sentir nada, ou eu até vou vamos dizer assim, eu vou na igreja, tá? Eu vou ir esse domingo na igreja. Esse rapaz tá falando aí na internet, eu vou dar um voto de confiança, vou ir na igreja. Mas se eu não sentir nada, então eu nunca mais vou. Não é dessa forma que acontece, né? Não é dessa forma que funciona, amados. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não, assim, é importante a gente ter convicção de uma coisa: Deus não precisa da gente, mas mesmo assim Ele nos amou e nos escolheu.
quem tem que ir até Deus somos nós. É a gente que tem que se submeter a Deus. Na minha experiência de conversão, eu busquei, eu procurei, eu fui na igreja. Durante muito tempo eu me coloquei nesse caminho e eu não sentia nada, sabe? Eu até sentia uma paz, assim, até já testemunhei em outros vídeos, mas eu fui muito tempo na igreja sem conhecer a Deus, né? E só depois de muito tempo que Deus revelou para mim e que eu fui batizado no Espírito e que eu passei a ter um relacionamento, um entendimento. Deus me deu um entendimento, me deu um amor, né? E hoje eu tenho uma vida com Ele, mas a partir de muito tempo buscando. E é isso que as pessoas têm que entender. Você quer se relacionar com Deus? Qual é o preço que você está disposto a pagar? Em outra palavra vai dizer também, agora não vou me lembrar o livro e o versículo, que o reino dos céus é tomado por esforço. Qual é o esforço que você está disposto a fazer? Ou eu ainda te pergunto, qual o esforço que você já fez para afirmar que você tem Deus na sua vida, sabe? E isso eu não quero soar aqui arrogante ou prepotente. Eu quero só que você entenda, sabe? Muitas vezes a gente fala que tem Deus na nossa vida, que conhece a Deus, mas a gente não conhece. E por que não conhece? Porque a gente nunca buscou conhecer, sabe? E Deus está esperando somente esse passo de você, que você dê um passo de fé, que você busque, e Ele vai se revelar para você, entendeu? Você vai conhecer verdadeiramente a esse Deus santo, a esse Deus justo, a esse Deus de amor, sabe? Você vai conhecer toda a verdade do Evangelho, porque muitas vezes as pessoas falam, né? E aí, por não terem experiência própria, outras pessoas vão dizer, mas isso não é assim. E eu te digo que isso acontece porque muitas pessoas não creem porque não viveram o que outras pessoas que creem viveram, entendeu? Então, assim, quando Deus se revelar, quando Deus se apresentar para você, você vai ver que tudo faz sentido. Você vai ver que você não vai mais pedir provas sobre a existência de Deus. Você vai ter certeza daquilo porque você vai passar a se relacionar com Ele. Mas para você se relacionar com Ele, para você ter essa experiência, você precisa se esforçar. E eu queria te convidar essa noite a dar um passo de fé, a buscar uma igreja, a buscar uma pessoa que tem fé, e se colocar nesse caminho e não desistir, não sair dele até que você encontre, até que você tenha esse encontro com aquele que pode mudar a sua vida, né? Então, essa noite eu faço esse apelo a todos vocês, que vocês se submetam, né? E eu finalizo a esse caminho. E eu finalizo lendo de novo, né, a partir do versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então busque a Deus de todo o coração, que Ele está te esperando para se revelar para ti e para mudar toda a tua vida. Amém? E talvez você possa estar pensando, mas por que eu tenho que procurar Deus, né? Às vezes a gente pensa, não, eu estou bem, eu estou vivendo aqui, eu estou vivendo bem, mas aí eu te pergunto, o que você perde em se relacionar com aquele que criou todas as coisas, com aquele que pode salvar a tua alma, ou pode condenar ela também, né? Pode mandar ela para o inferno. Então o que você perde de se relacionar com o Criador de tudo, né? Você não perde nada, muito pelo contrário, você perde em não se relacionar. Então que Deus venha falar através dessa palavra ao seu coração, e que você possa brotar uma fé inabalável dentro do seu coração, que Deus possa te dar fé, te dar sabedoria, te dar força, te dar ânimo, para que você possa ter força, né, para buscar mais esse caminho, para buscar saber mais e ser alcançado pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Deus abençoe a vida de todos, bom final de semana e até o próximo vídeo.